Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Daniel Ceribelli e aqui a gente fala sobre espiritualidade, autoconhecimento, coisas que fazem bem para a consciência. Hoje eu tô aqui debaixo de um abacateiro que tá cheio de abacate. Em breve vai ter muita guacamole, muita receita. Qualquer coisa eu posto lá no Instagram. Meu Instagram tá aqui na descrição. Vocês podem acessar aí, tá? Conhecer os trabalhos lá. Tem muito desenho, muita fotografia de inseto. Tem um monte de coisa. Acho que vocês vão gostar. Passem lá no Instagram e o perfil é aberto, não precisa nem seguir nem nada se não quiser, mas tem muita coisinha lá que eu posto justamente para mostrar sobre a natureza, divulgar a projeção astral, divulgar a espiritualidade. Então por isso que eu falo sempre, se não quiser seguir nem precisa, seria ótimo, né? Ajuda bastante a crescer na divulgação, mas não precisa, o conteúdo lá é aberto para quem quiser observar, tá bom? Passem lá, vocês vão gostar. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um encontro inesperado que eu tive com um motorista de Uber e uma conversa que foi muito boa para nós dois. Então, depois da vinheta. Espiritualidade, autoconhecimento, evolução. Pois é. Sincronicidade, coincidência, destino, não sei. Eu sei que eu fui chamar o motorista de Uber, né? Eu fui chamar e não dava certo. Não dava certo de jeito nenhum. Chamei um monte, não aceitavam, sabe? Cancelavam a corrida. E era um dia bom, tinha muitos carros, mas eles não estavam aceitando. Alguns aceitaram a corrida e era uma corrida boa para longe, sabe? No aeroporto, assim, longe da cidade, dá uma grana boa. Mas não estavam aceitando, alguns aceitaram. Aí no meio do caminho cancelavam ou o aplicativo fechava, alguma coisa acontecia. Aí, tudo bem, eu estava pedindo no Uber, já ia pedir o 99 ou outro lugar, mas aí um aceitou. Ele chegou, coloquei a mala nele e parti. Mas antes, vou contar a historinha, por que eu estou pedindo esse Uber, por que eu fui pedir esse Uber e por que isso é importante. Olha, a câmera vai balançar um pouquinho, tá? Porque aqui tá ventando bastante e o suporte não tá muito fixo, então talvez balance um pouquinho. Eu pedi esse Uber porque um amigo da minha esposa, ele tinha ido fazer um passeio e do passeio ele ia para o aeroporto, só que ele deixou a mala em casa. Então eu nem ia sair esse dia, eu não ia pedir Uber, não ia pedir nada. Eu nem ia sair esse dia. E aí ele se atrasou lá e tinha que ir para o aeroporto, eu tive que levar a mala. Então olha só, eu não ia sair de casa, tive que sair de casa por conta desse imprevisto lá deles. E ainda tive esse problema com o Uber, de não conseguir vários, aí consegui esse. E fui, coloquei a mala do rapaz e fui para o aeroporto. E aí, o rapaz estava com muita pressa, né? Mas olhem só, o Uber não estava com pressa. E nem eu quis apressar muito, porque eu prefiro andar devagar, prefiro andar tranquilo. Eu prefiro perder um compromisso do que perder a vida, sabe? Então pra mim vai sempre tranquilo, melhor coisa que tem, né? Pessoalmente. Então, ele foi tranquilo e a gente pegou um caminho e esse caminho estava interditado. Isso nunca aconteceu. O caminho estava interditado. Eu moro aqui há 6 anos e nunca vi esse caminho interditado. E estava interditado. Olha quantas coisas foram acontecendo. Então, a gente fez a volta. Quando a gente fez a volta, tinha um cara que estava muito apressado, sabe? Muito apressado e entrou e já ia invadir o bloqueio. Porque ele não viu, ele queria entrar de qualquer jeito, né? Era um cara num carro alto, assim, esses carros mais imponentes, né? E o cara virou assim. Aí ele viu que podia bater e parou e voltou. Acho que ele voltou xingando, alguma coisa assim, e saiu correndo. Aí eu tava no Uber, né? Aí eu falei, é triste, né? Falei pra ele assim, é triste, porque a pressa, ela tende a nos colocar em situações de perigo, em situações de risco. Às vezes a paciência pode ajudar muito. Nós precisamos entender um pouco mais sobre os momentos certos de estar impaciente e com pressa, sabe?
Tem momentos que sim, às vezes, por exemplo, você está com uma pessoa aqui passando mal, você tem que ser impaciente e com pressa mesmo. Pensando nos riscos, pensando direitinho, mas você vai com pressa e com uma certa impaciência para te manter num ritmo, adrenalina, para você chegar no local e salvar aquela pessoa. Né? Tudo, não vê as ambulâncias correndo? É uma pressa, tem uma certa impaciência ali, mas é tudo dentro de um controle. Tudo bem, mas não é assim que a maioria de nós funciona. A gente funciona muito no imediatismo e o sangue quente, a gente vai e quer que as coisas aconteçam, que sejam no nosso tempo, e esquece que tem um mundo ao redor que não tá nem aí pra gente. O mundo ele vai funcionando, é a gente que tem que se adequar. Então, e também lutar pelo que a gente acredita, mas enfim, vamos lá. Continuando. E aí ele me olhou assim no retrovisor e aí começou a puxar assunto, e aí ele ligou o motorzinho assim e começou a falar. Ele começou a falar, eu tô vendo aí você, vi que você é jovem, tudo, e já tem uma certa paciência na vida. Eu busco isso, eu busco ser essa pessoa que você é. Aí já me liguei. O tom de voz dele, a forma como ele estava falando não era um tom assim, era um tom melancólico. Eu sentia que tinha alguma coisa travada na garganta dele, algo que ele precisava colocar para fora, sabe? Ele precisava dizer algumas coisas e eu senti que eu precisava instigar isso para que ele pudesse se abrir, porque eu tenho uma capacidade muito grande de escutar. Você pode me falar qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa mesmo, literalmente que você quiser, você pode me falar que eu vou te escutar sem te julgar. É uma coisa que eu treino desde criancinha, então para mim é mais fácil isso porque eu treino desde criança. Então é uma coisa que eu sou muito grato de ter isso, de ter desenvolvido desde criança, e talvez esse insight seja alguma coisa de vida passada. Eu sou muito ruim em muita coisa, mas isso aí eu tô aprendendo bem nessa vida. Então é importante, viu, a gente entender as nossas qualidades, o que achamos pelo menos que é uma qualidade, e também compreender os nossos defeitos, o que a gente precisa lapidar, para que a gente possa sempre estar trabalhando com esse movimento interno e saber reconhecer as suas potências. É muito importante para que você possa, isso aqui eu já aprendi, então eu vou lapidar isso aqui para melhorar ainda mais, mas isso aqui eu já aprendi. Senão a gente fica num looping, sabe? Às vezes, não, eu ainda não aprendi isso, eu não acho que eu sou bom, não, às vezes você já aprendeu. Então, escutar. E ele foi falando, e ele falou da vida dele, falou que a mulher dele tinha separado, ele tinha perdido muita coisa, tinha perdido umas coisas pra polícia, um monte de coisa ele foi falando. Ele precisava colocar pra fora, ele foi falando muita coisa. Sempre num tom de soltar, sabe? De soltar, de desabafar. E aí ele foi diminuindo a velocidade, ele foi cada vez mais diminuindo a velocidade, porque ele queria conversar. Nessa conversa eu ia pedindo orientação, sabe, do mundo espiritual, dos mentores, para que eu pudesse falar só as coisas certas, para que eu pudesse ser um canal de luz naquele momento, porque ele estava precisando. Ele estava num processo de depressão, ele estava num processo de reorganização mental, sabe? De desordem, para que você tente achar as pecinhas que se encaixam no meio do caos. Então ele estava nesse processo. Então nós fomos conversando sobre muita coisa e todo o assunto que ele trazia era uma reclamação. Fui percebendo isso. Então quando ele falava da esposa, ele estava reclamando muito. Quando ele falava da mãe, quando ele falava da situação, ele reclamava demais. E aí eu fui percebendo que tudo que ele estava falando era como se o mundo tivesse contra ele, sabe? Era como se todo mundo tivesse alguma coisa mal para falar dele, ou que o universo não queria que ele... Claro que ele não usou a palavra universo nem nada, mas eu percebendo, era como se o universo não estivesse a favor, estivesse realmente contra, e as coisas conspirando para o negativo. Então tudo que ele falava tinha esse tom, sabe? Esse tom de se afastar do problema. O problema é uma coisa gigante que está ali e eu não faço parte do problema. O problema ele está vindo para cima de mim, eu sou bonzinho, eu não sou culpado por nada. E eu fui escutando e fui tentando direcionar a conversa para uns certos pontos. Eu não vou expor a conversa inteira, até porque eu não lembro, minha memória é de peixe, mas
Mas tem uma parte que eu quero trazer para cá. Uma parte que eu acho que vale a reflexão, sabe? Ele reclamou. Ele mora com a mãe, é um senhor já, não sei, 50 anos já. Ele mora com a mãe e não tem problema nenhum disso, de morar com a família, cada um tem sua história. E aí ele tava reclamando que ela reclamava demais dele, colocava ele muito para baixo e tal. E ele falou que ele se irritava muito, porque ela acordava de manhã e batia um colchão, e o colchão fazia barulho. E ele tinha me falado que mora perto do aeroporto. Eu vou explicar o porquê do aeroporto daqui a pouco. Então, a mãe dele fazia muito barulho, ela batia o colchão e tal. E ele reclamava muito que a mãe dele ela colocava ele para baixo, né? Colocava ele para baixo. E ele foi me dizendo os diálogos que ele tinha com a mãe dele. Eu fui percebendo que a mãe dele tinha uma boa intenção em tudo que ela falava. Só que ela tinha dificuldade de sintetizar em palavras de uma forma que ele fosse receber essas palavras e que essas palavras fossem fazer bem para ele, que ele pudesse compreender o que ela estava dizendo e que ele pegasse esses ensinamentos e se isso fosse bom para ele. Mas pelo que ele estava me falando, eu sentia que a mãe dele tinha uma boa intenção, mas a mãe dele não sabia sintetizar. Então ela falava brigando, por exemplo, você não trabalha, não ajuda em casa e tudo mais, e não ajuda o suficiente, não sei lá o quê. Mas ele trabalha, ele ajuda em casa. O que ela estava querendo dizer é que ele estava me falando que ele trabalha, que ajuda em casa, mas não é o suficiente e tal. Então o que ela estava querendo dizer, nesse caso, é que ele precisa ser mais independente, que ele precisa caminhar com as próprias pernas, conseguir uma casa. Ou seja, ela queria que ele evoluísse, o passarinho que sai do ninho, sabe? O passarinho que sai do ninho. Então a forma como ela estava falando era uma forma bruta, complicada, pouco trabalhada as palavras, né? Mas o que estava por trás era uma acolher, era uma coisa de tentar te colocar para frente, sabe? De te mostrar que, olha, você vai ter sempre aqui o colinho, aqui você vai ter sempre esse lugarzinho, mas você precisa também construir a sua vida, tal, e tudo mais. Era isso que ela estava querendo dizer. E ele se irritava muito com ela balançar o colchão de manhã e fazer barulho. Aí me veio uma analogia. Aí eu falei pra ele assim. Aí ele parou, né? E eu comecei a falar. Olha, vai falando pra ele. É muito comum nós nos irritarmos com aquilo que não conseguimos controlar. Por exemplo, você mora perto do aeroporto. O barulho do avião é muito mais alto do que o barulho da sua mãe mexendo com o colchão, sabe? Muito mais alto. Você se incomoda com o barulho do avião? Aí ele falou, me incomodava, agora eu não me incomodo mais. Você não se incomoda, aí eu falando, você não se incomoda mais com o barulho do avião porque você sabe que você não pode controlar. É algo externo a você. A onda sonora chega no seu ouvido, você se acostuma e pronto. No início é ruim, mas depois você se acostuma. Você não pode controlar o avião. Você não pode controlar esses barulhos externos, a não ser que você se mude. Mas como você não pode controlar, nem pode se mudar, você se acostuma com isso. E aí eu falei, qual a diferença da onda sonora que a sua mãe faz, né, ao balançar o colchão para a onda sonora do avião? É tudo som. É o mesmo som que chega no seu ouvido. É a mesma onda sonora. O do avião, inclusive, é mais alto ainda, mais estridente, dura mais tempo. Aí eu vou explicando. A questão é a importância que nós damos para os acontecimentos. Quando sua mãe balança o colchão e te acorda, faz barulho,
não é o som do colchão que te incomoda. É que o som é um gatilho para que você possa trazer tudo aquilo que você pensa dela, tudo aquilo que você quer falar e não fala, tudo aquilo que você pensa da situação. Esse som do colchão dela de manhã é um gatilho, porque você entende que é um desrespeito porque você está dormindo. Mas o som do colchão é o mesmo do avião. É tudo onda sonora. Do avião ainda é mais alto. Então não é sobre o som. É sobre a sua mãe. É sobre comunicação. É sobre vocês se entenderem. Porque o que eles precisavam, ao meu ver, tá? Era ter um diálogo mais aberto sobre o que eu não gosto, o que você não gosta, o que você gosta, o que eu gosto e o que a gente pode melhorar, sabe? Faltava da paciência da parte dele para compreender que a mãe já era uma senhora, que estava assim querendo o melhor para ele, mas que não sabia colocar isso para fora, colocava de forma rude. E ele, por também não compreender muito bem, ele falava também que esses momentos ele explodia, sabe? Vinha uma raiva e ele explodia com a mãe, explodia com todo mundo, com os irmãos, e depois estava todo mundo contra ele. Então o som do colchão é só um gatilho que desperta em você as emoções que estão reprimidas. E essas emoções reprimidas, elas eclodem, elas explodem, sabe, como bomba, e vão parar nos ouvidos de todo mundo com a carga emocional muito forte. Então não é sobre o som do colchão. É sobre se entender com sua mãe. E principalmente você se entender. E aí ele falou muito sobre perdas. Sobre as perdas que ele vinha tendo de dinheiro, de casa, de esposa. Aí eu falei pra ele o seguinte: pessoal, tudo isso eu já penso. Tudo isso que eu falei pra ele, são coisas que eu penso no dia a dia, coisas que eu tomo um café e vou pensando. Eu sou muito reflexivo, então eu tô sempre pensando. Mas eu sentia um auxílio externo, sabe? Me ajudando com a lógica, me ajudando com as palavras. Eu sentia isso. Então, comecei a conversar com ele sobre as perdas. Eu falei o seguinte: o que você realmente tem? Aí ele foi me falando o que ele tinha. Aí eu falei: nada disso é seu. Nada disso é seu. Porque, querendo ou não, tudo isso é temporário. Mesmo que você tenha uma casa no seu nome, um carro no seu nome, tudo isso é temporário. Quando a gente compra um carro, você já deve ter em mente que ele vai estragar. Porque ele não é eterno. Ele vai estragar. Se você comprou um carro, a não ser que você venda ele antes de estragar, uma hora ele vai estragar. E você não tem o direito de ficar com raiva porque você já sabia que ele já ia estragar. A não ser que você minta para si mesmo achando que o carro é eterno. Ou então evite conversar sobre isso mentalmente, ter um diálogo interno ali rapidinho, que opa, um dia vai estragar, então já vou me preparar. Para quando ele estragar, já ter o dinheiro para consertar. Aí você não vai ser pego de surpresa. Mas tudo na vida é passageiro. Por mais que você tenha uma esposa, aí eu fui falando pra ele assim, fui me empolgando, mas empolgando internamente, né? Porque eu estava sentindo confiança e sentia que aquilo estava fazendo muito bem pra ele, ele precisava ouvir isso. Tudo aquilo que você acha que tem, você não tem. A sua mãe não é eterna, sabe? Ela já tá velhinha, infelizmente em algum momento ela vai partir. Em algum momento, a sua esposa pode partir, os seus filhos podem partir. O seu emprego pode sumir. Então nada disso é eterno. Tudo isso, assim que a gente nasce, você já tem que colocar na mente, se possível, desde criancinha, que as coisas são passageiras e não são nossas. O que você tem são os seus pensamentos. É isso que você tem. Os seus pensamentos. E aquilo que você faz com que chega até você. É isso que você tem.
os seus pensamentos. A sua capacidade de raciocínio, quando você recebe uma informação, quando você destrincha essa informação, qual o subproduto disso tudo? Quando você ouve o som do colchão lá da sua mãe, o que você faz com esse som? É isso que você tem, os seus pensamentos, a sua vontade. Tudo isso que você me falou não são perdas, são coisas naturais da vida. Isso não significa que nós precisamos, porque nós sejamos completamente desapegados, simplórios, então se não é nada meu, então, vou só trabalhar para comer, vou ficar mais leve. Se for uma decisão pessoal honesta, tudo bem. Mas não é isso. Se trata de você pode ter seu carro, sua casa, sua família, tudo aquilo até certo ponto é seu, porque faz parte de você, daquele seu momento. Mas não significa que é eterno. Então dá para curtir o momento. Curtir o momento que você está no carro, curtir o momento que você está com sua mãe, curtir o momento que você está com sua esposa, curtir o momento que você está com seus filhos, curtir o momento do salário, o momento do trabalho. Curtir, estar presente nesses momentos. Porque essa é a realidade. O passado não é realidade, o futuro não é realidade. A realidade é agora. Aí eu comecei a falar isso, já troquei de assunto com ele, porque ele começou a falar sobre as contas, sabe? Tinha muita conta para pagar e tudo mais. Eu falei, é muito ruim essa situação da gente ter uma conta para pagar, ter um CPF cancelado, ter uma pessoa nos cobrando e a gente não ter dinheiro para pagar. E eu não tinha resposta para dar para ele nesse momento. Mas veio uma coisinha, que era parecido com o que eu estava falando, que foi o seguinte. Eu quis chamar ele pro agora, sabe? A nossa mente tem esse problema de ficar vagando. Se você souber usar esse vagar, é muito bom. Porque você tem ideias, tudo, mas tem que saber o momento de parar de vagar, sabe? Parar de viajar na maionese. Então, eu trouxe a mente dele pro presente. Eu falei assim pra ele. Agora você não tem conta nenhuma. Agora você não tem nenhum tipo de pessoa te perturbando. Não tem sua esposa te cobrando pensão. Não tem seus filhos, que ele estava reclamando alguma coisa dos filhos. Eu falei lá na hora. Não tem sua mãe, não tem nada. Aqui você está como motorista de Uber levando um passageiro para o aeroporto. Aí eu perguntei para ele, qual problema você tem agora, que você possa resolver agora? Aí ele falou, agora eu não posso resolver nada. Eu falei, pois é. Nesse momento que a gente está aqui no carro, você não tem problemas. Você está andando em uma avenida com um passageiro que inclusive está te pagando, com árvores passando. Não existe problemas agora. Não tem nada agora que você possa resolver. Nada, você mesmo falou, não tem nada agora que você possa resolver. Então agora você pode se acalmar, você pode relaxar. Porque agora não tem nada que você possa fazer. Agora você só tem que me levar no aeroporto. Aí ele ficou pensando. E eu também, né? Eu queria mostrar pra ele sobre o agora. Eu, por exemplo, aqui conversando com vocês, a gente está passando por um probleminha financeiro, né? Então, por isso que eu tô aqui eu consegui há um tempo atrás comprar um iPad, um negocinho aqui para trabalhar, justamente para gravar os vídeos, para fazer os desenhos, para escrever. Então eu consegui vender algumas coisas e comprar um iPad. E aí, mas eu tive que vender meu celular. Então eu tô sem celular e tô gravando com o iPad. Mas é bem ruim gravar com o iPad, sabe? É muito trambolho. E tem algumas dívidas também. Mas agora aqui, conversando com vocês, gravando aqui, eu não posso fazer nada agora. Então, essas dívidas nem existem. Essas coisas nem existem. Elas vão existir daqui a pouco, quando eu for pensar nelas. Aí elas vão existir.
quando eu for pensar em resolver, né, tudo mais, aí elas vão existir. Mas agora elas não existem. Nada disso existe. Porque a coisa só existe quando a gente entra em contato com elas. A gente foi conversando. Foi muito bom a conversa, foi muito boa. Eu também aprendi com ele, sabe? Principalmente a ouvir de uma forma diferente. A ouvir com muito amor, sabe? A escutar com amor. São coisas que a gente pensa, mas na hora de botar em prática às vezes não sai como a gente quer. Nesse momento saiu como eu queria. Então ele me deixou no aeroporto, né? A gente chegou no aeroporto e quando eu fui descer, eu agradeci a conversa, sabe? A gente ficou emocionado. Então, gente, teve outro ensinamento grande nessa experiência. A gente sempre ouve, né? Tem anjos cuidando da gente, amigos espirituais, mentores, nós sempre estamos acompanhados, tem pessoas olhando por nós, olhando pela nossa encarnação, olhando pelo nosso grupo kármico e tudo mais. Nessa experiência, deu pra sentir que realmente estão olhando, sabe? Foram tantos obstáculos para eu estar naquele carro, tanta coisa teve que acontecer para eu estar naquele carro, naquele momento, com aquela pessoa, com aqueles problemas. E eu estar no momento onde eu poderia estar no momento que eu não queria conversar, como é 90% dos momentos. Eu quero só ficar na minha, só pensativo, só raciocinando e tal. Mas naquele momento não, eu estava afim, eu tinha até tomado um café antes, então eu estava afim de conversar. Então olha só. Sincronicidade, eu acho que é a palavra certa. Sincronicidade. Eu gravei um vídeo sobre sincronicidade, é só pesquisar aí no canal Sincronicidade que vai aparecer o vídeo. É um vídeo assim de uns 30 minutos, foi bem legal também, gravei lá no Ceará, em Fortaleza. Sincronicidade, a sincronia das coisas. Tem gente olhando por nós, tem gente nos auxiliando na nossa caminhada. E nesse carro eu vibrei, sabe? Senti as energias vibrando com esse rapaz, esse senhor. E pra ele foi bom uma pessoa jovem falando. Porque se fosse mais velho, é provável que por conta do ego, ele não escutasse muito. Sabe essa questão do machismo e de achar que... questões do ego mesmo, do eu e... Enfim. E aí, tem outras palavras também, eu não tô lembrando agora. Então, uma pessoa jovem ali poderia fazer com que ele escutasse com mais facilidade. Não é? Quando a gente escuta uma criança, ela não fala um monte de coisa, a gente vai só escutando, aí muita coisa que ela fala, nossa, interessante, criança inteligente, né? E é engraçadinho e tal. Então, eu tava ali meio que no papel de uma criança, sabe? Meio divertidinha, falando umas coisas que faziam sentido pra ele, uma pessoa mais jovem, então quebrou aquele bloqueio, sabe, aquele bloqueio do mais velho, que principalmente homem, né? Quebrou aquele bloqueio, assim. Então entrou, as palavras entraram. Eu não sei como é que ele tá hoje, eu não sei o nome dele, nunca olhei mais nada sobre ele. Espero que ele esteja bem, que ele tenha resolvido algumas questões na vida dele. É isso, esse foi um encontro inesperado com o Uber, motorista de Uber, e que nós possamos ter esses encontros e saber o que dizer, às vezes até ficar calado também ajuda bastante, escutar, às vezes só escutar, às vezes a pessoa está precisando falar, conversar, falar. No final você só gostei da conversa, foi muito gratificante, alguma coisa, a pessoa já desabafa, sabe? Então, que possamos ser luz por onde passarmos, que possamos ser uma ponte para a espiritualidade
E que a gente saiba também o momento de não ser. O momento que a gente precisa cuidar mais de nós mesmos e menos dos outros, para que um dia a gente possa nos sentir em paz, capacitados para também cuidar do outro. Isso não significa não estender a mão, mesmo que você esteja passando por dificuldade, mas significa entender um momento que você pode fazer um benefício para alguém e um momento que, olha, agora eu não posso, agora eu preciso cuidar de mim. Então, pessoal, gratidão por verem esse vídeo até aqui, esses 30 minutos. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos e deem like. É isso aí, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!